Pergunta difícil pra vocês, principalmente pra você, Andrés. Mesmo fazendo o que você faz e na oração, não tem alguma coisa que te incomoda, que Deus fala contigo, isso não? Ou você não se sente às vezes presa Olha, ao sexo ou ao dinheiro? Tipo, eu não consigo me afastar do dinheiro ou do sexo. Você conseguiria falar, se eu quiser hoje eu paro? olha, eu hoje não posso parar porque eu não conquistei essa liberdade financeira que eu preciso, tá? Mas eu, Andressa, Você me mostrou, conservadora... você veio aqui, Não, mas... o quanto você faturou em um mês, Andressa, Sim, é mas muito ainda dinheiro. é pouco. É pouco. Sério? É pouco. É pouco. Eu sei Você do meu colocou uma potencial. meta? Eu tenho metas. Eu quero me aposentar o mais rápido possível. Eu estou estabelecendo metas para isso. 20 milhões. Mais? Digamos. A gente não precisa falar em números. Tá. Mas assim, hoje a minha consciência tá muito tranquila. Porque assim, as pessoas pensam assim, tu teria medo de ir pro inferno hoje? Não. Hoje eu fumo cigarro, eu bebo uma cerveja de vez em quando, eu gosto às vezes de tomar uma vodka, um uísque. Não vejo pecado não nisso. Tá viciada em nenhuma droga. Não vejo pecado no cigarro, porque eu sei que se eu fumar, se eu tiver um câncer, eu vou ter que colher as consequências de eu ter fumado isso. Então, são consequências. Mas eu não acho que o meu cigarro vai me levar pro inferno, eu não acho que o meu drink vai me levar pro inferno, eu não acredito que o sexo que eu faço vai me levar para o inferno, até porque, se você olhar lá na Bíblia, lá atrás, Davi era para ter ido pro inferno, então, de tantas mulheres que ele ficou. Então, enfim, né? Claro que existem leis que falam que é obrigado aqui ter uma pessoa só, mas eu também não condeno pessoas que têm relacionamento com outras pessoas. Então, assim, eu sou hétero, tá? Mas se eu, sei lá, gostasse de outras pessoas, eu não veria pecado nisso, entende? Porque assim, eu penso assim, ó, existem leis, existem regras, sim, mas a gente é julgado de acordo com a lei. Lei é feita para ser julgada. Só que quando chega a graça, quando chega Jesus, você é julgado pela graça e não pela lei. Sim. E eu não estou na lei, eu estou na graça. Então, assim, para mim, o que me levaria para o inferno é eu trair as pessoas que confiam em mim. Se tivesse o roubar. Se tivesse num casamento, por exemplo. Isso. Por exemplo, assim, uma coisa é um relacionamento aberto, que é o que eu vivo agora. Eu tenho um relacionamento aberto. Eu tenho uma pessoa que eu gosto, eu fico com essa pessoa e autorizo ele a ficar com outras pessoas, desde que ele use preservativo e que, tipo, se cuide por causa da minha saúde. Deve ter muito relacionamento, só que uma pessoa não sabe, né? Então, assim, eu prefiro a verdade. Não é? Semi-aberto. É o famoso semi-aberto. Então, eu prefiro estar em um relacionamento onde a pessoa, se ela sentir vontade e ela quiser ficar, ela pode, assim como se eu quiser ficar com outra pessoa, eu posso. Não vai existir mentira diante disso. Para mim, o errado é você mentir ou omitir ou deixar de falar com a verdade com aquela pessoa que confia em você. Sim. Isso para mim é pecado. Ou, por exemplo, assim, roubar de você, pegar o que não é meu. Isso para mim é pecado. Eu matar alguém por mal, não por legítima defesa. Eu não acho que matar alguém por legítima defesa seja pecado. Até porque se alguém viesse matar o meu filho, eu iria matar essa pessoa. Mesmo que eu fosse condenada e ficasse o resto da vida na cadeia. Eu faria isso, entende? Então eu penso assim, por exemplo, as mulheres falam, é o pecado o aborto. Sabe qual para mim o pecado? O pecado é uma menina que ela é criada na rua, tá? E ela é às vezes abusada na rua. E ela tem que criar um bebê que ela não queria ter, ela não teve uma mãe para dar uma educação, ela não foi orientada em ter um anticoncepcional, enfim. Ou até mesmo ela é uma menina que sem querer engravidou e ela não tem condições psicológicas de colocar uma criança no mundo. E ela não pode ir num médico onde ela tem o direito de interromper aquela gravidez, porque assim, se Deus deu o livre-arbítrio, eu acho justo que ela possa decidir se ela pode interromper ou não aquela gravidez. Porque pecado vai ser essa criança ser rejeitada. Às vezes a mãe mata o filho depois de nascer porque ela não queria o filho. Ou ela larga num abrigo e a criança é abusada no abrigo. Então, assim, pecado tá muito além do que a gente pode falar, sabe? Então, assim, hoje a minha consciência é muito tranquila. Sou criadora de conteúdo adulto, sim. É o meu trabalho, sim.
é o meu sustento, sim. Eu ajudo muitas famílias dependem hoje nas minhas empresas, graças ao conteúdo adulto, eu tenho famílias que eu pago o salário, que sustenta a família delas, que coloca comida dentro de casa. Então, assim, eu não vejo pecado no meu trabalho. Pecado é o marido que tá vendo o meu trabalho longe da mulher dele. Agora, se ele diz, amorzinho, vamos assistir, né? Quem sabe seja legal pros dois. Aí, ok, é eles. Ah, não, isso é pecado, não. Aí, o pecado tá na tua consciência. Acusou a tua consciência? Não faz. Não acusou? Não faz. Então, assim, até porque não tá escrito na Bíblia que pornografia, ver um filme pornô é pecado. Não tem nenhum versículo que fala isso, entendeu? Então, assim, o que é o pecado? O pecado é o que a sociedade criou, que ela impõe o que é certo e o que é errado, e que a gente tem que se enquadrar nesse padrão, senão a gente não é aceito. E eu não quero ser aceita por ninguém, eu já fui aceita por Deus. Entendeu? Eu sou como eu sou o que eu sou. E aceite quem quiser e quem não quiser, um beijo. E aí, pastor, em relação a isso, eu sei que vocês recebem prostitutas, recebe a Andressa, recebe uma pessoa que sofreu abuso, todo tipo de pessoa, mas o que você falaria para ela? Qual é o teu entendimento em relação a esse vídeo de pornografia, por exemplo? Eu acredito muito que a Andressa falou algo que ela falou sobre a consciência, né? Isso. Quando a consciência acusa. A Bíblia, ela fala sobre os frutos do Espírito e ela narra também sobre as obras da carne, né? Glutonaria, feitiçaria, porfias, inveja, lascívia e entre outras obras da carne, né? A Bíblia nos orienta também sobre as concupiscências da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo da carne, né? A igreja, por exemplo, e aí falando da contemporânea, ela tem uma orientação, né, e uma diretriz de que a pornografia, ela é pecado, ponto. Agora, a igreja, ela vai orientar sobre o que a luz da Bíblia pede, e ainda assim, né, as pessoas têm a escolha de ver, de fazer, é quem vai julgar, quem vai se Deus for pesar a mão, condenar é ele, né? Eu, Felipe, como um pastor, eu jamais vou orientar uma pessoa a assistir um filme pornô. Eu jamais vou apoiar a pornografia. Entendi. Né? A promiscuidade, as relações que não sejam monogâmicas, porque é o que eu acredito, é o que eu fui ensinado dentro da igreja. Agora, em momento algum, eu vou deixar de falar de Jesus, de amar, acolher, porque assim, é o que eu falei, quem convence é o Espírito Santo. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu acho importante dizer. Quando eu recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais falando assim, você não tem medo da sua imagem ser associada à imagem da Andressa Surak? Essa foi a preocupação, Andressa, assim, acho que de 99... a minha mente é muito livre. 99,99%, porque... E aí eu pensei, eu me questionei muito sobre isso, eu falei assim, gente, peraí. Eu ouço isso toda semana também. Você vai dar palco para não sei quem? Você vai dar palco para não sei quem? Mas aí eu fico pensando, Jesus, ele viraria a cara para Andressa? Não, tenho certeza que não. Não. Ele não ia virar a cara. Eu, enquanto igreja, eu posso falar, não, aqui você não vai, porque você é criadora de conteúdo. Sabe o que eu penso, Felipe? Por exemplo, assim, você é um instrumento na mão de Deus para salvar algumas pessoas que talvez o Vilela, se fosse pastor, não alcançaria. E eu me vejo como um instrumento para alcançar as pessoas do swing, as pessoas da putaria, as piranha, a safada. Entende? Essas pessoas... Olha a risadinha do Léo. Entendeu? Quem gosta da putaria mesmo, entendeu? Porque essas pessoas também são filhos de Deus. São. E mesmo gostando de 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, elas também são filhas de Deus, elas também precisam de Jesus. Então tem que ter alguém corajoso para falar. Tem que ter alguém pecador, muito pecador, né? Talvez eu seja a pior das pecadoras. Talvez eu fosse pior
do que os apóstolos, entende? Então Deus fez os loucos. E talvez eu seja a mais louca com 2 internações psiquiátricas para falar de Jesus, para falar para o pessoal do swing que eles são amados por Jesus, porque eles não vão ser recebidos numa igreja. Entende? Para falar para os gays que eles são preciosos, que eles são joias raras, que eles são escolhidos, que eles são anjinhos de Deus aqui na Terra, que a missão deles é muito grande para aguentar tanta paulada. E não é pau, que se fosse pau bom ainda, porque a gente gosta, é outro tipo de pau, entendeu? Então, desculpa, pastora. Gente, eu fico aqui, mas ó. Mas tu entende que o meu vocabulário evangelístico... Meu Deus. O meu vocabulário evangelístico alcança pessoas que não são politicamente corretas? Porque assim, ó, na sociedade, a gente tem que ser politicamente correto. Vou até tomar Porque água. se a André Surak não falar assim, não se comportar assim, ela não é de Jesus. Entende? Então, assim, eu acho que a André Surak, ela é muito corajosa para enfrentar quem for. Você, André, Entendeu? eu achei, tem André, dúvida, né, eu André? achei... Se você se Entende? importasse com a opinião dos outros, Eu achei que eu era corajoso. eu achei que eu era corajoso. Eu achei de que ir eu num jogo era do Corinthians com a corajoso. camisa do Corinthians, pegar De ônibus ter um e cabelo metrô. grande, né? De poder ter a liberdade de usar um salto, né? Porque tem muito homoafetivo que morre de vontade de usar um E não salto. usa, né? Eu não morro, eu uso mesmo, entendeu? E eu Eu já tentei. modéstia à parte, Eu torci o pé. eu tenho bom gosto, então eu procuro estar sempre muito bem alinhado ali, porque eu faço aquilo para Deus. Agora, eu fico assim, pensando que eu não tenho o direito, né, de condenar ninguém, mas eu acredito numa palavra que transforma. E transforma o quê? Sexualidade? Não é sobre a sexualidade, é sobre princípios, é sobre visões. Onde está a salvação? O que salva uma pessoa? A fé, Jesus. Em? Cristo. É o único caminho? A palavra de Deus assim, ó, diz que Não, é o que eu acredito. Cristo é o caminho, a verdade Sim. e a vida. Ponto. Tu quer viver? Sim. É ele. A Eu palavra quero de Deus viver. vai dizer também Salva-me, que Jesus. toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Vilela, o gay, a travesti, a trans, o pai de santo, a mãe de santo, a pessoa que vai no swing, a pessoa que vai, sei lá, eu já nem Torce por sei. Palmeiras. Pode ser também, entendeu? Os Todo mundo vai ser corintianos, salvo. os são paulinos, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, que ainda a gente tem um caminho enorme a ser seguido, temos. Mas alguém precisava começar. Eu louvo a Deus que nós tivemos aí o pastor Marcos Gladstone, o pastor Fábio, que há 18 anos fazem esse trabalho, que levam a palavra de Deus ao homoafetivo. Eu louvo a Deus as outras igrejas inclusivas também que levam a Na palavra Igreja de Católica Deus. não existe isso ainda. Eu não conheço uma igreja católica que aceite o público homoafetivo. Eu também Eu não tenho esse conhecimento. Agora, a igreja protestante, a igreja cristã, de fato, hoje existe e existem várias igrejas, né, inclusivas. E eu fico feliz porque hoje, infelizmente, é o público mais rechaçado que nós temos. É o público homoafetivo. E eu não estou aqui fazendo papel de vítima. Concordo. Sabe? E aí eu acho que é importante, assim, só para sintetizar, que o cristão, ele peca pelo que ele fala. Porque Cristo veio para todos. Então eu não posso falar que o pai de santo que não sei o quê, porque o budista não sei o quê, porque fulano... Não. Eu não tenho esse direito. Eu tenho certeza Até porque que... a gente não sabe. Opa, eu tenho certeza que muito sabe pai o de coração santo, dessa pessoa. muito pai de santo vai ser salvo. Acredito nisso. Claro. Eu acredito Que nisso. vai ter pastor que vai ficar. E vai Pai ter de santo pastor que o Senhor vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu já falei para Vai Jesus. ter até político que vai ser salvo. Pois é, tem alguns, né? Sei lá, né? Enfim, eu não quero julgar. Não, Olha não. aqui a minha boca. Estamos julgando. Deixa abaixo, Vai ter, deixa vai abaixo. ter. Olha a minha boca. Mas, exemplo, eu falo assim para Jesus brincando, né? Eu falo, Senhor, olha, que quando o Senhor voltar, o Senhor me coloque lá na porta do céu, de salto, assim, ó, para eu olhar e falar assim, você me julgou quando eu estava lá embaixo? Você me julgou? Olha eu aqui. Olha eu aqui. Senhor, ele entra ou não entra? A minha vontade é essa, porque é um absurdo as pessoas
as pessoas associam a minha existência como um absurdo. Eu recebo as pessoas assim, falando assim, você não tem vergonha na sua cara de envergonhar o evangelho? Vai se converter, vira homem. A mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. E aí, sem falar que a internet virou uma terra de ninguém. E aí eles colocam apelidos em mim que eu não vou nem me dar o direito de falar aqui, porque são de um grande vexame, e as pessoas beiram, assim, a bizarrice com a tamanha ignorância. Então, assim, meu povo, Cristo veio para todos. A palavra de Deus é clara. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E quando isso vem, ele não vem sacramentado, resignado aos heterossexuais, a fulana, a beltrana. É para todo mundo. Então, você é cristão, né? Sim. E eu posso te dizer que eu amo você em Cristo Jesus. E hoje, eu estou apto a amar os meus irmãos que professam a mesma fé do que eu, mas eles são incapazes de dizer para mim, olha, eu também amo você em Cristo. Porque o evangelho, na visão deles... Eu falando da boca para fora, eu te amo, mas... Mas eu não concordo com o que você faz. Xingamento. Vamos lá, meu bem, eu não tô pedindo para você concordar, eu tô pedindo para você respeitar. Vixe, eu não concordo com tanta coisa. Pois isso é. aí, tanto faz. A tua opinião vai sustentar minha casa? Vai pagar minhas concordo contas, com meus várias boletos? Não ideologias, vai. Pois é, eu não concordo de trabalhar e ter tanto imposto descontado no meu salário. Vai ter que pagar do mesmo Pois jeito. eu não concordo com a saúde pública do Brasil, muitas vezes que é precária. Não concordo, você pede um milho com manteiga e o cara coloca margarina. Pois é, você quer a manteiga, você não quer a margarina, exatamente. não é? Pois é. E outra coisa que eu penso assim, ó. O ser humano que não teve experiência com Deus, como é que eu vou falar pra ele assim, ó? Poxa, tu quer aceitar Jesus? Para de fumar. Se o cigarro é o que acalma ele. Ele vai dizer, pô, depois eu aceito Jesus, agora não dá. Entendeu? A pessoa gosta lá de se tocar. Aceitar do jeito que para é de se e masturbar deixa porque o Jesus... espírito- Entende, o espírito cara? falou, né? É muito assim, ó. Se isso, para aceitar Jesus. Cara, a minha fé... E é a fé que eu vou levar e pode me chamar de louca, pode dizer que eu vou pro inferno, e pode falar o que for. Eu tenho fé pra falar e pra quem quiser acreditar que no final da tua vida tu pode ter sido mais safado, ter dado pra 20, ter dado pra 30, ter tido vários casamentos, você ser o ó do borogodó, mas se você quer que Jesus vai ser o teu advogado, pecadorzão, safadão, ele vai estar lá. Essa é a minha fé. Louca pra falar isso.